Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público que nos assiste presencial e pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhoras e senhores vereadores para que confirmem o quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Salmo responsorial. Feliz é todo aquele... Salmo responsorial. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junta aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de lei complementar número PLC/SC/02/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PL/01/2025, de autoria do vereador Nicola Martins. Projeto de lei número PL/02/2025, de autoria do vereador Daniel Formentin Bonifácio. Projeto de lei número PL/3/2025, de autoria do vereador Daniel Formentin Bonifácio. Indicações de número 32, 34, 40 e 41 e 42/2025, de autoria do vereador Daniel Formentin Bonifácio. Indicações de número 33 e 35/2025, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação número 36/2025, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Indicação de número 37/2025, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Indicações de número 38 e 39/2025, de autoria da vereadora Gorete Mendes Correia Boaroli. Indicação de número 43/2025, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Indicações de número 44, 45 e 46/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de números 24, 25 e 28/2025, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Requerimento de números 33 a 43/2025, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento de número 34 e 35/2025, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Requerimento de número 36/2025, de autoria da vereadora Gorete Mendes Correia Boaroli. Requerimento número 37/2025, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Requerimento de número 38/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 39/2025, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento de número 40, 41 e 42/2025, autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Memorando de número 101/2025. Criciúma, 14 de fevereiro de 2025. À Secretaria-Geral. Solicito o desligamento do vereador Obadias Benoni da Comissão de Constituição, Redação e Justiça. Informo que o vereador Ademir José Honorato, líder da bancada do PL, irá comunicar ao substituto. Atenciosamente, Gabriel Gomes Capeller, assessor parlamentar. Memorando de número 102/2025, Criciúma, 14 de fevereiro de 2025, à Secretaria-Geral. Cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência diante do pedido do desligamento da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, suplicado pelo vereador Obadias Benones, PL, conforme memorando número 101/2025, bem como em observância à proporcionalidade das bancadas partidárias, do artigo 1 do 43 do Regimento Interno, seja o vereador subscrito indicar para ocupar a vaga aberta a dita comissão permanente. Atenciosamente, Juarez de Jesus dos Santos, vereador do PL. Os membros da comissão permanente permanecem em suas funções ao terminar do biênio para qual tenha sido eleito ou
designados. Parágrafo único. Somente será permitido a mudança dos membros das comissões permanentes antes do término do biênio, em caso de efetivação definitiva do suplente de vereadores, ou mediante o acordo entre os vereadores interessados, e depois de submetido ao parecer em plenário, sendo necessário a aprovação da maioria absoluta. Então, vereadores, colocaremos em votação e, posteriormente, a gente define o voto. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, a mudança dos vereadores Obadias Benoni deixa o cargo e o vereador Juarez de Jesus ocupa o caso. Então, foi aprovado por unanimidade. Não tem mais nenhum. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Conforme a ordem de sorteio, iniciamos hoje o nosso horário político com a vereadora do PCdoB, Giovana Vitor Mondardo. Senhor presidente, a mesa diretora, boa tarde aos nobres colegas vereadores, público presente. Presidente, hoje eu queria tratar de um tema que já se arrasta há algum tempo. Quero relembrar a população que aqui nos acompanha no tema saúde mental e sabe muito bem o quanto a gente foi incisivo, inclusive sobre o aspecto da fiscalização dos CAPs aqui na cidade. O Centro de Atenção Psicossocial é um espaço estruturado dentro da rede de atenção psicossocial, dessa rede de atendimento, que tem como propósito a prevenção, a promoção de saúde, mas, sobretudo, a reabilitação, muitos desses espaços, inclusive com realizações de oficinas, e a gente se depara com o fechamento de um desses serviços em julho do ano passado, vereadores. Chama a atenção que o serviço foi fechado pela Vigilância Sanitária Estadual. Eu lembro muito bem de ter trazido imagens aqui que chocaram a população, chocaram os nobres colegas vereadores, justamente por a gente ter parafusadeira, martelo, do lado, imediatamente do lado das salas de internação, das salas de internações que a gente tinha ali. Hoje é um serviço que, inclusive, ocorria num lugar alugado, sem estrutura, sem condições de atuar, e ele foi, na verdade, quando fechado, ele foi transferido para uma sala que fica numa sacada da sede do CAPS 2, que fica lá no bairro Michel. Eu queria convidar os vereadores a visitar essa sede, que, primeiro de tudo, não cabem sequer os profissionais de saúde que atendem o CAPS 3, mas, inclusive, atrapalha o bom funcionamento do CAPS 2. E essa é a realidade que a gente está enfrentando aqui. Tenho feito cobranças incessantes, inclusive procurando esse diálogo, sem precisar publicizar, por entender, de fato, que essa é uma situação constrangedora para todo mundo. Se arrasta. Uma situação que é vexatória para Criciúma. Uma cidade do nosso porte se dá o luxo de deixar um serviço dessa magnitude, dessa importância fechar, porque, vejam, aqui a gente está falando do CAPS 3 fechado, que é um serviço que atende pacientes crônicos com esquizofrenia, mas também atende pacientes agudizados, ou seja, em situação de drogadição, de dependência química, em surto psicótico. Esse lugar está fechado. A sede desse novo lugar é uma sala de 2x2 dentro de um outro serviço. Já está mais do que na hora desse imbróglio, que até pouco tempo atrás se ouvia que era um imbróglio jurídico, se ouvia que era um imbróglio no Ministério Público, se ouvia que era uma condição da própria nova sede, enfim, uma série de justificativas que vão fechar quase um ano desse serviço fechado no município de Criciúma. A gente está falando aqui de um volume de pacientes, de mais de 3 mil pacientes, inclusive daqueles que eram internados, vereador, lá no extinto Hospital do Rio Maina. Eles são atendidos semanalmente no CAPS 3. Aliás, eram. Chama atenção que o município ainda não tenha conseguido solucionar esse tema, porque não é algo que podia ter deixado como secundário, porque as eleições se avizinhavam quando ele foi fechado em julho. A gente viu isso acontecer. Mas acho que está mais do que na hora de colocar a saúde mental no centro das discussões da nossa cidade, para deixar, inclusive, uma percepção diferente do que a última gestão deixou.
Saúde mental importa, sobretudo porque passa pela vida das pessoas e atravessa a vida de todo mundo. Não, tá bom, obrigada. Vereador, obrigada. Seguimos a ordem do sorteio com os vereadores do PSDB, Daniel Cipriano. Cedeu o seu tempo ao vereador Marcos Machado. Com a vereadora do PSDB, Gorete Guaroli. Secretária, a senhora dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, subo essa tribuna hoje para dar bom início de ano aos funcionários da FASC. Gostaria aqui de citar, o senhor diretor da FASC hoje, o senhor Jusceli Alano, e a primeira-dama Gisele Bolan e a segunda-dama, dona Rosane Lima. Que elas dê continuidade ao bom trabalho que foi feito pela dona Adriana Salvaro, pela Rubinalva, que conduziram tão bem aquela instituição. Em que meio às mudanças e novidades possam promover ainda mais bem-estar e desenvolvimento aos 40 CIs, que hoje atende mais de 6.000 crianças de 0 a 5 anos. E esses CIs da FASC, eu gostaria aqui de registrar, como eles são importantes. Eu ainda falo muito para as pessoas, no tempo que eu fui mãe, que eu tenho um filho de 26 anos, a única creche que existia próximo da minha casa era a creche Lapagesse, e eu morava no Morro Estevo. E hoje tem essa facilidade de ter, praticamente quase todos os bairros, ter uma creche para os pais deixarem seus filhos. E também a FASC participa também do Centro de Convivência da Terceira Idade, que aqui meu amigo Daniel coordenou muito bem lá, e hoje está em boas mãos também. O Centro de Convivência para crianças, adolescentes, lembrar os clubes de mães, que a gente, quando anda nos clubes, a gente vê tantos relatos de mães que diziam que estavam em casa com depressão e estão hoje lá participando. O Clube de Idoso, a FASC Solidária, o programa Ritmo e Saúde, que vem revolucionando agora, vai ter os aulões nos parques, vai ter no Parque Altair Guide, no Parque do Rio Maina, e também no parque aqui da Próspera. Então, vão ser aulões que movimentam aí muitas pessoas que gostam muito de fazer atividade física. E hoje a FASC atende mais de 15.000 pessoas por mês. Então, já comentei aqui, 40 CIs, atendendo de 0 a 5, e também as crianças que estão lá. Gostaria de desejar a todos os funcionários da FASC, tanto quanto a direção, aí a primeira-dama Gisele Bolan, a segunda-dama, a senhora Rosane Lima, um excelente ano para todos eles, e que a gente possa subir mais vezes essa tribuna para enaltecer essa instituição chamada a FASC. Obrigada, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Presidente, essa questão de ordem é para agradecer e registrar a presença do pastor Denilson Figueiredo, acompanhando a gente ali no plenário. Ele é diretor da rádio 96.3 FM, a Rede Aleluia, e veio nos prestigiar nessa tarde. Seja bem-vindo, só para registrar a presença. Obrigado, presidente. Atendido, vereador. Seguimos com vereadores do PSDB, Luiz Manuel Alexandre Neto. Cedeu o seu tempo para o vereador Daniel. Vereadores do PP, vereador Miri D'Agostin. Boa noite, senhor presidente, todo mundo da mesa, vereadores e público que nos acompanha esta noite. Eu subo à tribuna esta noite, senhor presidente, para agradecer ao deputado Pepe Colasso, que encaminhou, na última semana, 900 mil reais para a cidade de Criciúma, através do TEV, e é onde vamos investir, pedir ao prefeito, para fazer o ginásio esporte na Grande Próspera. Também converso com o senador Espiridião Amin, está disponibilizando 1,5 milhão para nós investirmos todo na Grande Próspera, vereador Toninho.
aquele bairro que tanto desenvolveu a nossa cidade, e agora vamos retribuir por aquilo que tem feito para nós. Então, por isso, venho agradecer muito ao deputado Pepe Colasso, um deputado atuante, é o presidente da CCJ agora na Assembleia Legislativa, um deputado que foi 3 vezes vereador, vice-prefeito de Tubarão, prefeito de Tubarão, e agora está no seu primeiro mandato fazendo um grande trabalho. Então, por isso, a minha gratidão a ele, ao meu partido, por me oportunizar ser o único representante aqui na Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadores do PSD. Vereador Antônio Manuel cedeu 2 minutos do seu tempo para o vereador Marquinhos Machado. E mais 1 minuto e meio para o vereador Então, mais 3 minutos para o vereador Daniel. Vereador PSD, Daniel Formentin, você dispõe do seu 3 minutos e meio, mais 3 minutos e meio do vereador Neto Jone, mais 3 minutos e meio do vereador Toninho Lembralite. Boa tarde, senhor presidente, cumprimento a mesa, aos demais vereadores, ao público que nos assiste. Eu subo hoje nessa tribuna, senhor presidente, para falar de um tema recorrente no Brasil, que é a violência contra as mulheres. Esse final de semana a gente teve uma notícia que muito entristeceu a cidade, de mais um feminicídio, um crime bárbaro que aconteceu no bairro Renascer. Em 2022, eu iniciei a criação, aqui na cidade de Criciúma, essas discussões, um protocolo de atendimento às vítimas de violência, quando era advogado do CREAS. E a violência contra a mulher, senhor presidente, ela aumenta cada vez mais na nossa comarca. Em 2023, eu peguei os dados hoje no site do TJ, em 2023, aqui na comarca de Criciúma, foi concedidas 627 medidas protetivas. Em 2024, esse número, ele mais que dobrou. E esse ano, só no mês agora de janeiro, a gente já teve 70 medidas concedidas na comarca de Criciúma. Eu acredito que é um tema que a Câmara de Vereadores ela tem que avançar, já avançou bastante. A vereadora Giovana, ela luta por essa causa, né? É referência aqui na cidade. Mas é o momento de a gente dar um basta a essa cultura de violência no nosso município. É inaceitável que a cidade de Criciúma, essa cultura, ela permaneça, a violência contra a mulher. Então, é chegada a hora de a cidade discutir esse tema de maneira séria, vereador Nicolas, e transparente, para que a gente consiga mudar essa realidade. Esse final de semana, esse crime... Olha, não tenho nem palavras para descrever. Isso reflete essa cultura de violência que está enraizada na sociedade brasileira. É o momento dessa casa também empoderar a Procuradoria da Mulher, a gente buscar os mecanismos necessários para que a gente consiga cessar. Senhor presidente, dito isso, acredito também que esse diálogo ele tem que ser feito com a sociedade, com a rede de proteção, com a Justiça, com o Ministério Público e todos os órgãos. Então, eu subo nessa tribuna para dizer isso, senhor presidente. Agradeço aos vereadores pelo tempo, mas seria isso. As próximas sessões eu vou trazer algumas ideias de outros municípios que foi implementado e os dados nacionais. Mas esse tema, senhor presidente, contra a violência contra a mulher e violência contra a criança vai ser uma das minhas bandeiras nessa legislatura.
E acredito que a gente vai avançar e amadurecer. Obrigado. Vereador Márcio da Rosa da Luz declina. Vereador Amaral Valdeci Bittencourt. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, sobre essa tribuna hoje, um abraço ao público presente, a quem nos assiste. Sobre essa tribuna, primeiro para parabenizar os nossos aniversariantes, a Fabiola, que é nossa assessora da mesa diretora, faz um trabalho muito bem ali conosco, e também o nosso líder do governo, Toninho Dembralite. Que Deus te abençoe, Toninho, que dê bastante anos de vida. Também queria enaltecer o nosso secretário de Saúde, David Freitas, que veio aqui nessa casa hoje, com a sua comissão técnica, com a Eliane, com a Juliana e com a Fernanda, fazendo um esclarecimento para nós, vereadores, sobre a questão muito complexa do telesaúde e também da saúde num todo. Mas hoje eu estou muito feliz de tê-lo como membro da mesa diretora, o nosso colega Marcos Machado, do velho MDB. O Maiquinho é um vereador promissor, que foi a Brasília. Ele não foi pedir pela comunidade dele, ele foi a Brasília buscar recursos para a nossa Criciúma, e principalmente pela saúde. Quero te parabenizar, vereador, que Deus te abençoe nessa tua trajetória, entendeu? Que tu vai dar muito fruto pela nossa cidade, e quero estar aqui para colher desses frutos. Fui chamado a atenção essa semana pela comunidade da Vila Francesa, porque ali tem um anel de contorno viário, que é do tempo do vereador Ademir Honorato. Tem uma obra ali que está em andamento, e me chamaram ali porque o caminhão que está passando ali, que vem ali do Marcelo Car, ele desce e está quebrando a calçada dos moradores da Vila Francesa. Inclusive, agora pedi o contato agora do vereador Ademir Honorato, do Miro Guise, que é meu amigo, é uma pessoa que está fazendo um trabalho excelente na Secretaria de Infraestrutura do Estado. Quero parabenizar o Miro, mas também a minha preocupação ali com aquela comunidade, que aquela obra ali faz mais de ano, me corrige, vereador Ademir, se eu estiver enganado, entendeu? E vai levar tempo. Só tem uma máquina trabalhando. Vereador Amaral, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Juarez de Jesus. Aquela obra ali está demorando, tem passado ali, só tem uma máquina trabalhando, e aquela comunidade ali está apavorada. Entendeu? Então, eu acho que era esse o meu relato de hoje, desejando a todos muito sucesso. Vereador do União. Vereador Neri Xavier. Seu tempo para o vereador Marcos Machado. Vereadores do PL. Vereador Ademir José Honorato. Você dispõe de mais tempo do vereador Nicola Martins. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, e público que nos acompanha aqui em casa, a turma da assessoria e o pastor lá, nosso amigo Potelec. E a comunidade está, logicamente, acompanhando nós lá. Vou falar sobre uns 2, 3 assuntos aqui. Nessa semana, logicamente, sexta para sábado, ali com as chuvas fortes, vários alagamentos lá na minha região da quarta linha, e assuntos recorrentes há décadas. Eu digo décadas, 3 décadas, até mais, assim, em certos pontos ali. Coisa que em 2014, na última enchente que deu ali, fomos escutados, a comunidade pela primeira vez foi escutada, certo? E foi tomado 2 ações, 2 atitudes, que na época o prefeito foi o Márcio Burgo, abril de 2014, puxa aí que está ali, e, enfim, foi acertado, ele aceitou a ideia, fez um canal auxiliar, que tirou uma água lá do Jardim Itália, tocou para trás do campo, e outro ponto que ele abriu da BR-101 abaixo,
coisa que ninguém tinha coragem de mexer, ele foi lá e mexeu, e para a parte de cima também. Ficou 1 ano e meio, uma dragline enorme trabalhando lá, e de lá para cá não tivemos mais tantos problemas com a cheia do rio, com ele extravasar. Extravasar, bem dito, mas aquelas cheias que era recorrente todo ano, parou muito forte, parou mesmo. E agora, como deu essa chuva de 100 milímetros, os rios ficaram dentro da calha, não chegaram a extrapolar, mas, porém, como a água era muito forte, e em outras partes, então deu vários pontos ali. Tem rua recorrente, por exemplo, que é a rua Gerson Luiz Venson, que qualquer chuva aí de 15, 20 milímetros, vai lá, tem 30 centímetros de água na pista, e é de décadas também esse alagamento ali. Bom, enfim, nesse ponto ali tinha uma drenagem, 2 drenagens que passam ali, uma passa por baixo do novo colégio que estão construindo, e também, logicamente, de um ginásio, certo? Então, tem problemas ali. O que a gente já fez, a audiência pública lá pela Câmara, logicamente, também já mostrando as soluções, é o que nós vamos puxar. Hoje, pela manhã ainda, naquele ponto ali, me deparei lá, estava o vice-prefeito, o prefeito, Vaguinho, estava lá com a máquina de sucção, desentupidor, né? E mais caminhão-tanque, com o secretário, tinha várias pessoas, o vice-prefeito, né, o secretário Cláudio, o nosso tenente Riva, e mais alguns engenheiros ali, fazendo aquela parte, com um equipamento muito bom, forte. Eu vi ali que ele realmente puxa, ele faz sucção mesmo. Então, gostei daquele equipamento que eu vi, do trabalho que eu vi eles fazendo ali, dava de ver o trabalho forte. Mas precisamos ali fazer aquilo que está planejado. Não adianta os nossos engenheiros que ficam na prefeitura ir lá e adivinhar o que tem que ser feito, certo? Está enchendo aqui, vamos fazer assim. Hoje pela manhã eu fui lá, fiz um vídeo de onde tem que começar até onde tem que terminar. Do mesmo modo também, certo? Da rua por rua, onde tem, para tirar aquele problema ali com um canal auxiliar, que o prefeito Vaguinho se comprometeu e vai fazer ali, com duelas de 1,5 metro, vai resolver aquele problema sério, crônico naquele ponto ali. Ele vai tirar água, tipo assim, da parte de trás da quarta linha, e vai jogar lá à frente, quase 500 metros para frente do rio. Então, vai ajudar a tirar aquela água que retorna. Isso é um ponto. O segundo ponto, lá na outras duas escolas, na creche, Seis Santina, Salvador e Zuma Manique Barreto. Lá também temos uma área na região do loteamento Honorato, Ângela Maria, tudo mais ali. Tem uma área ali que era... Quando chove, foi a mesma coisa que aconteceu agora. Ele estava lá com 40, 50 centímetros de água lá. Da mesma forma, tem que fazer uma canalização saindo de trás ali, porque toda aquela água que está hoje naqueles 2 CI ali, ele faz o quê? Ele volta para Rodolfo Rosso, sai ali atrás da antiga Nightson e vai lá para trás do Emílio Rosso. Ela volta para trás. Então, o que tem que ser feito? Naquela região ali, fazer uma canalização, subir e sair em direção a Jesuíno Felizardo, para sair no rio, lá para trás do nosso posto de saúde. Pronto, vai tirar água que joga para trás da quarta linha e joga lá na frente. Entende? Vai tirar mais um problema sério ali. Então, esses 2 pontos se resolve. Com certeza vai resolver muito. Então, a gente quer sim, ajuda os engenheiros que vão lá, tudo, mas eu até falei para o prefeito, amanhã eu vou lhe procurar e vou lá passar aquilo tudo que a gente vive há muitos anos ali e que é, com certeza, a solução do problema, né? Também, fui lá até mostrei, também fiz um vídeo também do piscinão, que foi muito falado, foi indenizado bastante lotes, terrenos lá, para confeccionar esse piscinão, muito bom, certo? Então, muito interessante. E ali, até parece-me também que o prefeito já deu vazão ao assunto também. Vereador Ademir, você dispõe de 3 minutos e meio do vereador Aldinei Potelec. Muito obrigado, vereador Aldinei, pelo tempo. E o senhor Nicolas, vereador Nicolas também, muito obrigado pelo seu tempo. Então, vou tomar até mais uma aguinha agora. Então, nessa região do piscinão ali, vai dar uns 2, 3 hectares. A região onde é que a água vem, ela tem que dar uma segurada, que essa é a ideia, é o projeto esse piscinão lá, fazer uma baita piscina para segurar a condensação, para largar ela no momento certo, segurar e largar no momento certo. Então, ali dá uns 2, 3 hectares, com tudo que foi indenizado, tudo mais ali, só que ela pega uma água que vem de toda a região do Morro Robinho e parte do HG também. Então, ela vai, ali, desse ponto, vai agregar a água de uns 1.500 a 2.000 hectares tranquilo. Então, ou seja, vai também dar uma segurada nessa... Então, todos esses 2 pontos que vão fazer essas aduelas, vai tirar daquele canal central da quarta linha e vai jogar à frente, a jusante, à frente. Então, isso vai ajudar muito a resolver esses problemas ali. Então, a gente fica feliz de que parte está sendo falado.
né, do piscinão, já vi que está sendo tomado a ideia, deste ponto ali do Colégio Zé Rosso, né, também, então, a boa vontade está vindo, só que temos que puxar um pouco mais. Então, a gente agradece, fica feliz, amanhã vamos lá procurar o prefeito para conversar sobre isso aí. Esse piscinão ali, presidente, vai fazer uma diferença muito grande. Pelo que a gente via do projeto, como foi lançado lá atrás, pena que não deu, foi até botado lá uns pedaços de pau para estancar um pouco, mas aquilo não adianta, ela extravasa. Então, a gente fica muito contente. Um outro ponto que eu quero agradecer, assim, do pronto atendimento, que a comunidade falou e viu também, que o prefeito, na noite da chuva, ele estava lá, com bota, andando dentro d'água, e isso é boa vontade. Não estou dizendo que outros prefeitos não fizeram, vários fizeram também isso. Mas, assim, naquele ponto ali, pelo menos, vamos dar o mérito ao prefeito que estava ali, com todo o pessoal dele. Então, isso é muito bom. Um outro ponto, agora eu quero falar um pouquinho do anel viário, vereador Amaral. Sim, aquela obra ali, se você olhar, o anel viário tem mais de 30 anos de história. Então, foi feito tudo em pedaços, certo? Ela não está parada. Aquela obra ali, enquanto eu estava como coordenador regional sul, ela estava já antes, há 1 ano e pouco parado, aí foi trabalhado, foi feito 1,5 km de asfalto, feito da 445 até lá na região da Zuleima, ali, né, naquela rota, e mais um pedaço. Ficou faltando ali os 900 metros. Tinha uma discordância ali do mergulho da trincheira, ali na rua João Colombo, que se fosse escavar como estava no projeto, tinha que dar uma escavação de 11,5 metros, ficava mais abaixo do rio. Então, enfim, no ano passado ainda, correndo de atrás desses assuntos, quando estava como coordenador, junto com o Fred, da Defesa Civil, ele estava na época, fomos lá e vimos que aquela medição que tinha estava errada. Então, vários e vários pontos com problema. Tinha ali desapropriações que era da estrada de ferro. Não tem como indenizar, tem que fazer algum tipo de acordo. Não tem como, tem que pagar somente o que foi feito de benfeitoria, mas a terra não dá. Então, são problemas judiciais que ficaram parados. E um outro ponto também, que quando a gente descobriu, e não foi a parte da trincheira, realmente, nós da Secretaria da Infraestrutura, não foi dado o ponto para fazer aquele trabalho ali, porque foi começado, a parte, o senhor também deu tempo, naquele ponto ali, desse mergulho da João Colombo, o que acontece? Se da parte, depois eu faço a complementação, sim. Pode continuar, vereador, que eu vou falar da 4ª etapa do Perfeito, isso é muito bom também. Então, acontece, quando começou a outra rodovia lá, a grande que vai para o Rio Maina, certo? A ser confeccionada, me lembra ali a rua? A geral que vai para o Rio Maina, por favor? A Luiz Lazarim. Certo? Não tinha, até na época o prefeito Clésio pediu, Demir, pelo amor de Deus, não dá para nós cavar ali e fechar, porque se trancar a João Colombo, a região do Rio Maina vai ficar um inferno para chegar lá. Não tem como, vai trancar tudo e tal. Então, a gente segurou para isso também. Logicamente, ficou para nós pegarmos e fazermos a parte da rótula, né? Então, agora, já começaram a mexer, toda aquela região lá. Então, é questão de tempo, até o final do... Então, não vamos fazer, dar prazo até março, não. Mas acho que até agosto, setembro, outubro, acho que vai estar realizada. Você dá parte, novo vereador. Obrigado, vereador. Continuando ainda nesse assunto do anel de contorno viário, eu procurei Vossa Excelência no ano passado, inclusive, quando o senhor estava lá no DEINFRA, né, para falar da 4ª etapa do anel de contorno viário. Especialmente ali fui procurado por moradores do loteamento Meler, do qual alguns desses moradores não conseguiram regularizar os seus imóveis dentro do projeto do REURB, que a Prefeitura realizou, justamente porque está mapeado a passagem da 4ª etapa do anel do contorno viário. A questão inclusive estou fazendo requerimento nessa casa, vou apresentar nos próximos dias, justamente questionando o município e o Estado, se eventualmente vai ser feita a 4ª etapa do anel do contorno viário ou não será feita. Se for feita, quando? O que serão feitas com aquelas famílias? Ou se não vai ser feito, então que se possa permitir com que as famílias regularizem os seus imóveis. Obrigado, vereador. Será um belo requerimento e também vai ter minha aprovação. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadores. Seguimos com os vereadores do PL, vereador Dr. Luiz Fontana. Boa tarde, presidente, mesa e demais vereadores e a todos os cidadãos criciumenses.
Primeiro, parabenizar a Fabíola e o vereador Toninho pelo aniversário de hoje. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa reunião, primeira reunião oficial da Comissão de Saúde. Nós chamamos o secretário David, e ele veio aqui falar sobre o telesaúde, que não sei se para todos, mas para a maioria dos vereadores é a principal queixa atualmente da cidade. Então, foi uma reunião boa, eles explicaram tudo, as mudanças que eles pretendem fazer. A empresa veio aqui e falou bastante como é que vai ser o novo... Como é que vai funcionar, na verdade, as melhorias da CELC, que é o aplicativo que a Prefeitura usa. Então, acreditamos que vai funcionar bem. Se tudo que eles mostraram realmente for feito, vai funcionar da maneira correta, que é o que a população precisa, que é agilidade nos agendamentos. As pessoas, às vezes, mandavam uma mensagem perguntando para agendar ou para renovar a receita, e às vezes não conseguiam a resposta na mesma semana. Aí na outra semana mandavam novamente e não conseguiam resposta. Então eles ficavam nesse vai e vem, ficavam durante semanas, meses, tentar fazer um agendamento e não conseguiam. O que eu gostei que o secretário David falou que, se não conseguir fazer o agendamento pelo telesaúde, a pessoa pode ir lá na unidade de saúde e solicitar uma ajuda dos funcionários da unidade. Isso aí é importante, porque a maioria da população ia no posto de saúde, chegava lá, quem estava atendendo falava, não, é tudo pelo telesaúde. Aí a população voltava para casa, tentava fazer pelo WhatsApp e não conseguia. A gente sabe que a maioria da população que usa o telesaúde são pessoas idosas. E os idosos têm dificuldade de tecnologia. Então, eles mostraram ali que vão aperfeiçoar até para os idosos poderem ter mais agilidade. Os idosos já têm 15% das vagas dos agendamentos já são para os idosos. Então, isso aí é muito bom, facilita bastante para eles. E quando eles tiverem alguma dificuldade, realmente vai ser resolvida diretamente lá. Isso aí a população tem que saber, porque a gente sabe que são mais de 50 postos de saúde e vai ser difícil até se adaptar, mas tem que ser cobrado. Então, se a população não conseguir pelo WhatsApp, ela pode ir diretamente lá. Isso aí foi muito bom e esperamos que nos próximos meses, a gente viu, todo mundo que estava na comissão viu que a empresa está facilitando da melhor maneira possível para a população conseguir realmente agilizar o processo. Então, eu estendo aqui meus cumprimentos para a Secretaria de Saúde e esperamos que realmente funcione e ajude toda a população de Criciúma. Obrigado. Vereador Obadias Benoni com falta justificada. Vereador do MDB, vereador Marcos Machado, você dispõe do seu tempo, do 3 minutos e meio do vereador Antônio Manuel e 3 minutos e meio do vereador Neri Xavier. Senhor presidente, mesa diretora, público que nos assiste, galeria que nos acompanha, público que nos assiste pelas redes sociais. De forma muito cordial, primeiramente quero cumprimentar o nosso decano, líder do governo, o vereador Toninho, que está fazendo aniversário, a Fabíola, que soube agora pelo pronunciamento do vereador Amaral. Desejo uma vida longa para vocês, repleta de saúde e realizações, que Deus os abençoe. Agradecer ao vereador Nenel Cipriano e ao vereador Neri, que me concederam um tempo para fazer aqui um relatório de atividades do que fizemos em Brasília na última semana. Agradecer já de antemão o presidente da Casa, o vereador Márcio Darós, que não vem medindo esforços para que todos os vereadores, nas suas lutas e nas suas bandeiras, possam exercer bem o seu trabalho. Então, vereador Márcio, muito, muito obrigado. Em teu nome, cumprimentar os servidores da Casa que magnificamente garantiram a viagem desse servidor. Compartilhar com os colegas que o nosso voo, na segunda-feira, teve um atraso bastante significativo, bastante conturbado. O voo de Florianópolis a Congonhas atrasou 55 minutos a decolagem. Por conta disso, quando a gente chegou em Congonhas, a gente perdeu a conexão para Brasília. Resultado, a Latam teve que alocar mais de 100 passageiros em hotel, voucher, foi um transtorno. Fui conseguir pegar um voo para Brasília só na terça-feira, 10h40 da manhã. Um caos. Perdemos algumas agendas na manhã, mas, graças a Deus, conseguimos restituir isso. Chegamos em Brasília na terça-feira, 1h30 da tarde. Chegando lá, começamos a nossa peregrinação. Obviamente, pelos gabinetes do MDB de guerra, vereador Amaral. Fomos ao gabinete do deputado federal Valdir Cobalcini, um deputado que é fruto da juventude do MDB, e isso nos orgulha muito. Um deputado de outra região do estado de Santa Catarina, um deputado que é do Oeste, que garantiu no seu orçamento uma emenda de R$200 mil, vereador Luiz Fontana, para custeio de saúde. Isso nos orgulha muito, porque a saúde, eu acho que todos os vereadores, como o vereador Luiz Fontana vem levantando, os nossos maiores pedidos no gabinete são para atenção em alguma causa da saúde. Não contente, fomos ao deputado federal Carlos Chiodini,
presidente estadual do MDB, um deputado que, para orgulho nosso, é de Santa Catarina e do alto clero do Congresso Nacional. Outro deputado que nos garantiu R$200 mil em emenda para custeio de saúde. Mas, por sugestão do deputado, e por conversas, obviamente, na audiência e na reunião, a gente preferiu aplicar na região agrícola da cidade, vereador Ademir. Então, a gente vai tentar aí viabilizar uma máquina, alguma coisa, para ajudar a nossa região, vereador Miri. Mas nós temos aí de pronto mais R$200 mil do deputado federal Carlos Chiodini. A audiência com o meu deputado federal Rafael Pezente, também de outra região do estado. Nesse deputado, a gente só foi protocolar um ofício de agradecimento, porque esse deputado federal já garantiu R$500 mil também para custeio de saúde, anúncio feito já no gabinete do prefeito Vaguinho, com a presença do vice-prefeito Salésio Lima e do secretário-geral Tita Belloli, para orgulho nosso, da nossa região agrícola. Uma outra audiência que eu quero compartilhar com os nobres colegas e com a colega vereadora Giovana Mondardo foi no Tribunal de Contas da União. Essa audiência foi a minha menina dos olhos, vamos dizer assim, porque eu sou um apaixonado pela governança pública, uma das minhas especializações é um MBA em governança, sobre as boas práticas na boa aplicação do recurso público, e essa causa também move o ministro Augusto Nardes. E eu fui convidar o ministro para que venha aqui proferir uma palestra, brindar Criciúma e a região com o seu conhecimento. E ele nos garantiu, né, que virá no primeiro semestre. Temos o contato pessoal do chefe de gabinete do ministro para alinhar essa palestra. Eu vou precisar muito do teu apoio, presidente Márcio, para ajudar a fazer uma articulação com os outros municípios da região, porque uma palestra como essa, de alguém que tem um mestrado na Suíça de governança, vereador Nicola, não pode ser desperdiçado e centralizado só em Criciúma. Tendo em vista que a nossa cidade é a Rainha do Sul, um evento como esse, eu acho que precisa ser prestigiado e fomentado para que toda a região possa vir. A audiência com o líder da bancada do MDB na Câmara, deputado federal por Alagoas, o deputado federal Isnaldo Bulhões, também um deputado do alto clero do Congresso Nacional, que nos garantiu aí a ajuda e o empenho dele para que essas emendas dos nossos deputados federais sejam garantidas aqui para Criciúma. Tivemos também uma audiência no Ministério de Minas e Energia, a presidente do próprio presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral, o professor Fernando Zancan, que todos aqui conhecem. Nós tivemos uma audiência lá, e nessa audiência, esse vereador quer ser muito sincero, até por conta da agenda corrida, que é Brasília, eu só consegui participar do momento introdutório dessa reunião, que foi no auditório do Ministério de Minas e Energia, para apresentar, ajudar no peso político, tendo em vista que eu era o único vereador da região carbonífera que naquele momento estava lá. Então, em resumo, essa audiência foi meio que apoio moral, mas nos manifestamos e ajudamos, participamos de forma parlamentar para garantir aí os 5 bilhões de investimento da usina Jorge Lacerda. Audiência com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, outro deputado que é do alto clero do Congresso Nacional, que nos ajudou aí a garantir esses recursos dos deputados de Santa Catarina para a cidade de Criciúma, e ainda por cima sair de lá com uma coordenação regional da juventude do MDB, ainda com mais responsabilidade aí parlamentar e aí no âmbito partidário. E aí a audiência com a senadora Ivete da Silveira, essa que representa e personifica o legado do MDB de Santa Catarina na pessoa do seu ex-marido, falecido, ex-senador e ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Na audiência com a ministra, nós solicitamos uma emenda no valor de R$1 milhão, líder do governo, sendo 700 mil para custeio de saúde e 300 mil para assistência social. A gente sabe que o governo federal, a vereadora Giovana, não conseguiu votar nenhum orçamento ainda deste ano, mas a senadora nos garantiu um empenho, tendo em vista, vereador Toninho, líder do governo, uma coisa que me deixou incrédulo. Ninguém do MDB de Criciúma havia ido no gabinete da senadora Ivete pedir emenda para a senadora em 2 anos de mandato. E isso aumentou ainda mais a responsabilidade da senadora em nos enviar esse recurso para Criciúma. Eu saí de lá bastante convencido que esses recursos virão. E a audiência com a ministra de Planejamento e Orçamento do Brasil, a ministra senadora Tebet, quem foi rainha nunca perde a majestade, então, como ela foi senadora, tenho certeza que não vai se ofender de chamá-la assim. Eu fui até a ministra para pedir o empenho dela na votação do orçamento,
que quando essas emendas chegassem, eu levei todos os ofícios protocolados, entreguei de mão dela, estamos também com um contato da chefia de gabinete da ministra, para que esses recursos efetivamente cheguem a Criciúma e poder melhorar a vida das pessoas ali na ponta, né? Essa foi a nossa reunião com a ministra Tebet. E, por último, presidente, a audiência no Instituto Legislativo Brasileiro, que é a Escola de Governo do Senado Federal. A ideia foi conhecer o Interleges, lá no Senado Federal, que é um programa, né, que ele fomenta a modernização, a interação e a transparência no Legislativo brasileiro via qualificação de seus colaboradores. O Interleges é um programa que o Senado banca a qualificação para todos os quadros de Câmara de Vereadores do Brasil. A Câmara de Criciúma ainda não tem essa parceria com o Interleges, que, volto a dizer, presidente, não tem custo nenhum para a nossa casa, a não ser um coffee break, um espaço para que esses técnicos qualificados do Senado possam vir aqui e nos brindar com esse conhecimento. E como esse programa não vem em cidade com menos de 100 mil habitantes, seria importante também, presidente, levar isso a nível de ANREC, sabe? Compartilhar com as outras câmaras de vereadores, porque quem ganha com isso, quem ganha com conhecimento compartilhado é a população. E esse vereador foi até este programa, foi até o Senado Federal, para trazer isso para Criciúma e ajudar a qualificar os nossos técnicos, que já são muito bons, mas podem ficar melhor ainda. E, por último, né, garantir a participação de Criciúma no Engitec, que é um encontro desse programa Interleges, onde câmaras de vereadores a nível de Brasil compartilham as suas experiências. E agora, deixar registrado aos vereadores que a gente registrou esse relatório no sistema da casa, foi encaminhado à presidência, qualquer um pode ter acesso a esse relatório, para qualquer coisa a gente está à disposição. E, aproveitando esses 1 minuto que nos sobram, eu preciso fazer 2 apresentações à sociedade. Né? Esse vereador tem direito a 2 assessores, e eu escolhi 2 pessoas que são de alta confiança deste vereador. O primeiro é o Kelvin Benedetti, que me acompanha há muito tempo na trajetória, desde o movimento estudantil, é meu vizinho, morador do meu bairro, foi meu vice-presidente no Diretório Central dos Estudantes, engenheiro civil por formação e um empresário da região agrícola. Então, esse cidadão é assessor deste vereador e está à disposição de toda a sociedade. O segundo é o Aldo Batista, foi candidato a vereador na eleição passada, é da região da Grande Próspera, técnico agrícola, vereador Ademir, então conhece as causas da nossa região também, vem me ajudando nessas situações, um homem muito vinculado à igreja, representa a Diocese de Criciúma na CNBB, junto com os bispos do Brasil, então é um homem muito qualificado que está somando no nosso gabinete, por isso eu agradeço a nossa assessoria, agradeço aos vereadores, e é isso aí, Criciúma em primeiro lugar. Obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para que faça a confirmação do quórum. Questão de ordem ao líder do governo, Antônio Manuel. Fico bem quietinho aí, deixa eu quieto no PSD aí. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a inclusão do projeto PE 02 de 2025, já que já passou em todas as comissões, colocar na ordem do dia de hoje. Esse PL autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a desapropriar por utilidade pública imóvel de propriedade da Associação dos Professores e Funcionários da FUCRE, a ProFucre. O projeto de inclusão, a pedido de inclusão do projeto PE 02-2025, na ordem do dia desta sessão, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido da inclusão na ordem do dia foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador líder do governo, Antônio Manuel. Gostaria de pedir também a inclusão do projeto
PE 03/2025, na ordem do dia desta sessão. Esse projeto também já passou em todas as comissões. O pedido de inclusão do projeto PE 03/2025 na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido de inclusão na ordem do dia desta sessão foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Antônio Manuel. Gostaria de pedir a inclusão do projeto, o PLC PE 2025, na ordem do dia desta sessão também, que já passou em todas as comissões. O pedido de inclusão de pauta do projeto PLC PE 01/2025 na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Pedido de inclusão de pauta para a sessão do dia foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem ao vereador Nicola Martins. Presidente, solicitando a retirada de tramitação das emendas 1 e 2 que estão no PLC 01 de 2025. Emendas de minha autoria. Entendido de plano, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida à secretária vereadora Gorete Boroli. A questão de ordem é para retirar o requerimento 36/2025. Atendido de plano, vereadora. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 24/25, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de construção da ciclovia na rodovia Júlia D'Agostinho Rosso, bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento número 25/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de construção de uma ciclovia na rua José Salvador, bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Ademir Honorato. Obrigado, senhor presidente, vereadores e vereadoras e público que nos assiste aqui em casa. Pois bem, é muito importante essa ferramenta para as pessoas usarem, né, muito as rodovias muito cheias. Nós temos hoje lá a rodovia dos Rosso, que ela tem ciclovia desde a BR-101 até aqui em Criciúma. Então, ela está completa, fora. Então, isso é muito bom para nós, inclusive lá no Morro da Bananeira também. Esses dois pontos, essas duas ruas, por isso que são mais fáceis, e estou pedindo agora de antemão essas duas ruas. A Júlia D'Agostinho Rosso, que ela fica ali, entre ao loteamento Sol Nascente e o loteamento Angela Maria. E da José Salvador, que é aquela rua geral ali da igreja, certo? Ela tem um alargamento bom, já de mais de 20 metros, uns 20 metros praticamente. Então, hoje ela tem só a calha da rodovia, não tem acostamento, um lado nem no outro, e tem espaço para pegar e fazer essa ferramenta que era muito importante. Então, você seguindo nessas duas ruas paralelas até o final, o que acontece? Ela vai dar viabilidade para as pessoas, tanto para pedestres, que está complicado, ou se anda na grama, ou em cima do asfalto, que foi feito há quase 30 anos atrás, que também carece, né, de uma arrumação. Mas, enfim, amanhã, depois, na hora que forem fazer essa reforma, realmente pode-se fazer essas duas ciclofaixas. Até tem imagem, por favor, coloque ali que eu esqueci de pedir. Entende? Então, é uma rua muito especial ali, dada a largura que ela tem, e também do grande impacto que vai acontecer de ter esse espaço ali, por segurança e tudo mais. Então, se você vê, essa ali é a rua da igreja. Então, ela tem um espaçamento, e mais não está tomado o espaço dela. O espaço hoje de fazer acostamento dos dois lados, mais a ciclofaixa, não tem problema nenhum, né? Então, ela está livre, todo espaço. Inclusive, também, a outra que vai aparecer daqui a pouco ali, que é lá no Sol Nascente. Então, é muito importante essa oportunidade de nós termos esse equipamento ali, essa ciclovia
ciclofaixa ali nesses 2 pontos para dentro do bairro. Depois, tem outros pontos mais, que é mais complicado, que vai demanda de projeto, coisa e tal, então daí nós vamos pedir mais para frente. É isso aí. Essa aí é uma rua que acabou de ser feita, certo? Além do Sol Nascente, que é a Júlia D'Agostin Rosso. Então, tem espaço de sobra ali. Muito obrigado e peço a aprovação dos nobres colegas. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 28/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade da continuidade de pavimentação asfáltica na rua Imigrante João Sequinel, no bairro Quarta Linha e Morrobino. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa tarde novamente, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Essa rodovia Rua Imigrante João Sequinel é uma das mais antigas da região. A Quarta Linha, praticamente, nós não tínhamos a rodovia que vinha para Criciúma aberta, então era pelas linhas, Sangão e Sara. E essa ali, como ela tem uma importância muito grande para a região da Quarta Linha, Morrobino e tudo mais, ela já foi feita 4 trechinhos. Uma vez uns 300 metros, depois mais 500, depois mais 1.000 metros, enfim. Está faltando hoje lá 1,5 km, senhor presidente. Então, a necessidade dessa pavimentação para realmente, hoje em dia, existem poucas rodovias a serem pavimentadas no município de Criciúma. Então, essa rodovia municipal, a gente pede para que, de repente, se faça, se aplique, se invista naquela região ali. Inclusive, eu já até pedi para a minha deputada, nossa deputada Júlia Zanata, nossa, está eleita por todos, de repente, um certo valor, uma emenda para isso. Então, já tem algumas conversas, sobre esse assunto, e, inclusive, amanhã até vou conversar com o prefeito Vaguinho sobre este assunto também. Então, a gente pede a aprovação desse requerimento aqui, e que, de repente, seja atendido. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte aí, vereador. Só um minutinho. Eu gostaria, já que o vereador Ademir Honorato fez uma citação aqui, da excelentíssima deputada Júlia Zanata, eu gostaria de frisar e agradecê-la também, porque ela, mesmo não sendo do nosso partido, ela é do PL, ela fez uma doação lá para a nossa comunidade de R$500 mil para um aparelho de raio-x. Isso é política, tá? Política de gente, política que... Vereador, fugiu da matéria. Desculpa. Mas valeu o jabá. Foi um raio-x para a Quarta Linha também. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Dr. Luiz Fontana. Presidente, queria retirar o requerimento 38. Retirado de pauta o requerimento 38. Entendido de plano, vereador. Indicação número 32/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Manutenção da iluminação pública da Praça Arnaldo Napoli, bairro Metropol. Indicação número 33/2025, autor Nicola Hilário Martins. Que seja providenciadas medidas para a redução da velocidade dos veículos da rua Léo Lombardi, bairro Pio Correia, como, por exemplo, a instalação de radar adotada na descida da rua Hercílio Luz. Requerimento de número 33/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando: é possível a construção de estacionamento oblíquo em toda a extensão da margem da Avenida Centenário do bairro Nossa Senhora da Salete, desde a empresa Pães Magali até o encontro com as vagas já existentes em frente à clínica Áudio Sul? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 34/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio, manutenção das bocas de lobo localizada na extensão da rua José Vânio Búrico, nos bairros Metropol, Poço 1 e Colonial. Indicação de número 35/2025, autor Nicola Hilário Martins. Converter as faixas de pedestre da rua Felipe Schmidt, centro, em faixas elevadas com a instalação das respectivas placas de sinalização.
Indicação número 36/2025, autor Valmir D'Agostin. Instalação de placas de carga e descargas na rua Desembargador Pedro Silva, de frente à Nutrilar Agropecuária, número 385. Requerimento de número 34/2025, autor Valmir D'Agostin. Envio de expediente à Casan questionando se existe previsão para a troca da tubulação de água na rodovia Luiz Rosso, pois os canos atuais estão com vazamento e assim tendo desperdício de água potável. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Miri D'Agostin. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que me acompanham esta noite, essa é uma pauta que já trouxe há mais de 8 anos, venho lutando pela retirada daquela rede, que a vida útil dela já está vencida, uma vez que em 2019 eu contei tinha 45 situações que tinham prejudicado a pista. Agora a pista foi toda revitalizada, com ciclovia, né, vereador Ademir? E realmente é algo que temos que mudar. Então, já fiz esse pedido à Casan, pessoalmente, e o ano passado fiz um requerimento aqui também com a Casan, pedindo para mudar o escritório de atendimento. E fui atendido, que hoje estão atendendo na Grande Próspera, e por isso levamos mais esse pedido à Casan para que possamos realmente resolver e não danificar aquela rodovia, que é uma rodovia de tráfego pesado, e essa tubulação realmente está com a vida útil vencida, e cada semana tem uma ação que precisamos nós, desperdiçando água e também a falta de água nas nossas residências. Era isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 35/2025, autor Valmir D'Agostin. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe algum estudo ou projeto para a construção de uma rotatória na ligação entre a rua Antônio Daré com a SC 443, no bairro Brasília. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 37/2025, autor Ademir José Honorato. Substituição da tampa da Boca de Lobo, localizada na rua Eloir Bortolim, esquina com a rua Olavo Rosso, bairro Quarta Linha. Indicação de número 38/2025, autor Gorete Mendes Correia Boroli, pavimentação asfáltica na rua Santa Rita, do bairro Dembosque. Indicação número 39/2025, autora Gorete Mendes Correia Boroli, pavimentação asfáltica na rua Teresina, bairro Brasília. Indicação de número 40/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Instalação de abrigo de parada de ônibus na rua Vânio Búrigo, de frente à rua Augusto Tinelli, bairro Colonial. Indicação de número 41/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Ampliação da iluminação pública da rua Augusto Tinelli, bairro Colonial. Indicação de número 42/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Substituição da faixa de pedestre por faixa elevada na rua Barão do Rio Branco, de frente ao CI Mundo da Imaginação. Requerimento de número 37/2025, autor Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: é possível a realização de uma limpeza no rio localizado no bairro Imperatriz, nas proximidades da rua Alexandre Manuel Caetano, tendo vista combater a enchentes que anteriormente aconteciam no local? Se sim, que se apresente uma data. Caso não, que se justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 43/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Sinalização das lombadas localizada na rua Gerson Luiz Venson, bairro Quarta Linha. Indicação número 44/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Reparo na pavimentação da rua Presidente Prudente, de frente à unidade básica do bairro São Luís. Requerimento de número 38/2025, autor... Desculpa. Requerimento de número 39/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe a possibilidade de realizar a mudança de local do terminal rodoviário de Criciúma para um local mais acessível aos ônibus, fora da região central, bem como implantar no local
um mercado público. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Semana passada, presidente, eu estive na Feira Livre conversando com os produtores ali da feira, os comerciantes, e eles têm esse anseio de estar no mercado público, em algo decente, algo que realmente seja do nível da nossa cidade. E existiu, na verdade, por parte do prefeito Clésio Salvaro, já um interesse de tirar a rodoviária daquele local, devido à mobilidade, devido a toda essa situação, transtorno, os ônibus naquele local. Então, nessa conversa com esses feirantes, eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um requerimento para ver a possibilidade, para que se faça um estudo, para que se pense, mas é para esse momento? Não, vamos avaliar essa condição, porque realmente a gente entende que é importante. Tem cidades, Florianópolis, Joinville, Itajaí, Chapecó, Blumenau, estava vendo uma matéria ali, Lages, o mercado público de Lages atrai turista. E eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. E tem locais, né, por exemplo, a Via Rápida, Porto Seco, aquela região ali, mais próximo da BR, por que não levar a rodoviária para lá? A gente sabe que agora tem uma empresa ali que faz a gestão, mas qual o problema de levar para lá? Valorizar, fazer uma rodoviária digna e também fazer um mercado público que atenda à necessidade da agricultura familiar da nossa cidade, né, a região agrícola. Dá para fazer um trabalho bem bacana. Então, é nesse sentido que eu faço esse requerimento. Obrigado. Tem uma parte... Boa tarde, vereador. Obrigado pela parte. Muito bacana, honroso esse seu pedido aqui, e daquilo ali virar uma feira, realmente uma casa bacana para, como tem em muitos lugares, como você falou, né, Floripa e tudo mais. Só que no mandato de 17 a 20, nós fizemos ali uma sessão de uso por 20, 30 anos. Então, de repente, para que de repente colocasse esse requerimento, mudando, se vai a retirada, né, da rodoviária dali, se isso vai incorrer em algum custo para o município de ter que pagar para o locatário que foi negociado com ele por 20, 30 anos, né? E então seria mais esse ponto para dar para perguntar, questionar mais se vai ter mais esse custo. E de repente, talvez esse custo pode ficar, essa própria pessoa, como já está cuidando do prédio, que se monte isto e ele também continue explorando ele, porque ali foi alugado para ele, né? Então, faz esse questionamento se vai haver algum custo e se havendo custo, se de repente a empresa que locou aquilo por 20, 30 anos, se ela pode continuar ali. Certo. Obrigado, vereador. Eu acho importante fazer essa conversa, né? Porque, de repente, é de interesse deles também que mude de local. Quem sabe fique bom para todos. Então, acho extremamente importante que esse debate seja novamente trazido à tona, até porque o pessoal ali da Feira Livre, acredito que os vereadores aqui frequentam ali o espaço, sabe que aquele espaço ali ficou inadequado, aquele espaço ali está feio, aquele espaço ali está abandonado, precisa de uma atenção. A rua coberta ficou legal, por que aquela rua coberta ficava bacana se tivesse feito ali na Feira Livre? Porque ali tá feio, gente. Eu passei lá semana passada, o local é inadequado, Quem não conhece, acredito que a maioria dos vereadores conhece, mas quem não conhece, dá uma passadinha lá e vocês vão ver o que eu estou falando. Precisa de um local digno. Eu levantei essa situação da rodoviária. Digamos, não tem como fazer na rodoviária, mas vamos pensar no mercado público para a nossa cidade. Eu acho isso extremamente importante. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, vereador Juarez, tens a minha aprovação desse requerimento
E essa é uma das discussões, quando eu falei aqui no meu primeiro discurso aqui nessa tribuna, de que uma das pautas que nós precisamos trabalhar e discutir é o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade. E aí, falar no desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, tem que se falar também e incluir a região. E aí, o vereador traz um exemplo de uma discussão que precisa avançar. A retirada, a possibilidade da retirada da rodoviária do centro da cidade hoje, né? Levando a rodoviária para um outro local, porque, veja, não são só os moradores de Criciúma que utilizam a rodoviária de Criciúma. Os moradores de Sara vêm utilizar a rodoviária de Criciúma, os moradores de Cocal vêm utilizar a rodoviária de Criciúma, os moradores de Forquilinha, dependendo da viagem que vão fazer, utilizam a rodoviária de Criciúma. Então, nós precisamos pensar num local estratégico que possa atender não só Criciúma, mas a região no que diz respeito à questão do serviço da rodoviária e novas linhas de ônibus, né, que precisam entrar aqui na cidade de Criciúma para atender a necessidade dos passageiros. E, em contrapartida, o local, de fato, destinado para o mercado público, que vem atender melhor, né, a nossa agricultura familiar, todos aqueles que utilizam, de fato, aquele espaço que hoje nós temos a Feira Livre. Então, são discussões como essa que o vereador traz, né, que a gente precisa avançar. De fato, eu me recordo, vereador Ademir, que no nosso mandato de 2017 a 2020, nós aprovamos aqui nessa casa a cessão de uso daquele espaço da rodoviária hoje para uma empresa que, inclusive, foi uma cessão onerosa. Ela pagou, se eu não estou enganado, R$1.200.000, que seriam, no primeiro momento, destinados à construção de uma trincheira ali na frente mais ou menos na frente onde nós temos o Hotel Crisul. Aí deu aquela polêmica toda, foi feita uma audiência pública para que não se realizasse aquela trincheira, aquele mergulho, e aí o recurso foi encaminhado para outra coisa. Mas, de fato, eu proponho, inclusive, que se pense numa PPP, numa parceria público-privada, proporcionando com que de repente, a própria empresa, que hoje detém a gestão dos serviços, faça os investimentos necessários, e se ela não tiver condições de fazer os investimentos necessários, que se faça um consórcio de outras empresas que possam não só explorar a parte do terminal rodoviário novo, mas que se faça ali um centro comercial, restaurantes, praça de alimentação, enfim, para que, de fato e de verdade, nós possamos atender melhor o usuário que necessita, né, de utilizar do transporte intermunicipal e, ao mesmo tempo, que o destino, acredito que a melhor proposta seria, de fato, um mercado público no atual prédio da rodoviária. Então, eu colaboro com o vereador nesse requerimento. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira... Questão de ordem, cedida ao vereador Juarez de Jesus. Presidente, só para acatar os questionamentos feitos pelo colega vereador Ademir Honorato. Ele quer que questione a cessão de uso quanto ao valor. Qual vai ser o custo caso seja rompido o contrato? Contrato de outorga que o município teve com a gestão do prédio da rodoviária. Era isso. Obrigado, presidente. Atendido de plano, vereador. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 45/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Instalação de placa de trânsito de direita livre na rua Coronel Pedro Benedetti, ao lado do posto Rosso. Requerimento de número 40/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando por que houve a criação do 24 Horas da Santa Luzia em caráter emergencial. Por que não se estabeleceu um tempo maior para dar oportunidade a outras empresas a procurar um pavilhão na localidade, solicitando a ter a chance de participar?
Quanto ficará pronto o novo edital de chamamento público do 24 Horas da Santa Luzia? Se estiver pronto, favor encaminhar. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Presidente, eu venho aqui fazer o questionamento. Por que foi feito dispensa de licitação para criar o 24 Horas, a UPA da Santa Luzia? A gente sabe que é importante ter um 24 horas, uma UPA naquela região, uma região importante, a região que mais cresce na cidade, mas por que foi feito de caráter emergencial? Recentemente nós tivemos a inauguração da UPA do Rio Maina, né, que é próxima ainda, se for ver, perto da Santa Luzia. Tivemos a restauração do Boa Vista, né, 24 Horas do Boa Vista, que também mudou bastante, está bonito, está funcionando bem, que também é próximo da Santa Luzia. Então, por que foi necessário fazer algo emergencial? Né? Temos outras regiões da cidade que precisariam mais até, porque são mais distantes de todas as outras UPAs que já existem. A quarta linha tem muito mais necessidade de ter um 24 horas, uma UPA, do que a Santa Luzia, se fosse ver naquele momento, para fazer emergencial. Então, aí o questionamento ficou também por que foi feito tão emergencial e a empresa que conseguisse a licitação, a dispensa de licitação, na verdade, né, o contrato, ela teria que ter em 24 horas um prédio pronto. E só uma empresa teria condições de fazer isso. Então, tirou a chance de qualquer outra empresa conseguir fazer um 24 horas. Então, a gente sabe que não era emergencial, tá? É necessário, mas não é emergencial. Então, por que fazer isso? Por que precisou? Foi numa época de campanha. Então, nosso questionamento é esse. Nós queremos saber se, né, se tem um ano de contrato, se vai ser renovado, se vai ser feita nova licitação para dar chance para outras empresas, porque tu acaba afastando as outras empresas terem vontade de participar da licitação se tu não dá um prazo tão pequeno para conseguir um prédio. Então, nós queremos saber quanto vai ter, se já tem algo em mente e se isso vai realmente ajudar a população da região da Santa Luzia. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 46/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Reparo na pavimentação, dada a existência de um buraco na rua Ercílio Luz, ao lado do residencial Lauro Miller Centro. Requerimento de número 41/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se consta no planejamento do município realizar a restauração da Travessa Manuel Florentino Machado, Centro de Criciúma, CEP 8801-155. Caso conste no planejamento, é possível estimar uma data para o início da obra? Caso não conste, há justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 42/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de colocar na Praça do Congresso Centro novos aparelhos na academia ao ar livre. Caso conste no planejamento, é possível estimar uma data para o início das obras? Caso não conste, há justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Presidente, essa foi uma solicitação dos moradores do bairro do Centro. A gente sabe que a Praça do Congresso é um dos cartões postais da cidade, é um dos locais mais bonitos de visitar, de conhecer, de caminhar e principalmente fazer exercício físico. A gente sabe que o exercício físico é o que vai fazer com que a nossa saúde melhore, né? Então nós tenhamos menos gastos na saúde, em tudo, seria praticando exercício físico. Então aquela região é muito utilizada. Muitas pessoas vêm de outros bairros para poder fazer exercício na Praça do Congresso. A Praça do Congresso tem uma região para as crianças brincarem, tem o lago, tem um bar agora também, que é bem legal de ficar lá, poder aproveitar. E se tivesse uma academia, como é semelhante que tem na Próspera, no Parque das Nações, as pessoas poderiam utilizar ainda mais, né? Ali tem aparelhos, aqueles aparelhos de exercícios que é para fazer, dos idosos principalmente, porém, aqueles aparelhos acabam sendo mais utilizados pelas crianças, pelos adolescentes para ficar brincando e às vezes acaba estragando. Então, se tivessem aparelhos, como fazer barra, alguns aparelhos que seriam úteis para a população, acho que seria importante, né? Ajudaria não só para a diversão das pessoas, mas também para a parte da saúde,
que é fundamental. Então, essa é a nossa solicitação, se tiver como, vai ser muito bom, e toda a região do centro, todos os moradores da cidade vão agradecer. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 43/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo solicitando o relatório de patrimônio de todos os aparelhos celulares de posse da Prefeitura, contendo data da aquisição, modelo e valor, servidor que faz uso do aparelho, já houve perda de aparelho ou extravio? Em caso positivo, encaminhar boletim de ocorrência. Há normativas sobre o uso pessoal dos aparelhos? Existe algum sistema ou protocolo interno para monitorar o uso e evitar perdas e extravios? Número de telefone que está associado a este aparelho? Em caso de impedimento da apresentação do número completo, apresentar somente os 4 dígitos finais. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito às senhoras vereadoras, senhoras e senhores vereadores para que faça a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, projeto de lei PE 02/25, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a desapropriar por utilidade pública imóvel de propriedade da Associação de Professores e Funcionários da FUCRE, ou FUCRE. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. F, dá o F. Dá um F, um F. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 03/25, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo em abrir crédito especial adicional no valor de 56.270.000 reais do orçamento do município do exercício de 2025 por conta da transposição de dotação entre unidade e de outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O projeto está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC EXE 01/25, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a Controladoria Geral do município de Criciúma, define seus princípios, organização e finalidade, alterando a lei complementar de número 507, de 18 de novembro de 2022, e a lei complementar 511, de 9 de dezembro de 2022, revogando a lei 7.473, de 11 de julho de 2019, e da outras providências, apresentando substitutivo global pelo chefe do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com o substitutivo global e encaminhou às demais comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação do substitutivo global. A Comissão de Obras opinou pela aprovação do substitutivo global. A Comissão de Educação opinou pela aprovação do substitutivo global. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do substitutivo global. O substitutivo do projeto está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, é um tema que eu gosto muito pela minha formação e fico muito feliz que o município esteja criando a CGM, vereador Toninho, a Controladoria Geral do município, extremamente importante para valorizar o controle interno, para aumentar o controle interno e para a gente cuidar até mesmo de processos licitatórios que podem surpreender o prefeito quando vão para a mídia. É importante, né? Quando acontece lá dentro, quando a gente tem uma controladoria geral interna, ela pode até ajudar nisso. O vereador Marcos, gostando de governança, né? Controladoria vem nesse sentido também. E eu quero aqui valorizar o trabalho que o Executivo faz em acatar as duas sugestões que dei, por isso que fiz questão de retirar as emendas, porque elas foram incorporadas no substitutivo. O vereador Toninho pegou as duas emendas, levou até o Poder Executivo, ao Felipe, e me ligou de lá, dizendo, Nicola, estou aqui com as duas emendas e com o Felipe, a gente vai apresentar as emendas num substitutivo, para facilitar a redação do projeto e aprimorar. Pode ser? Eu disse, me manda a redação para eu dar uma olhada, e por mim não tem problema nenhum, vamos construir isso. E a gente está à disposição para construir junto, para dar ideias. A nossa função é isso, é fazer os questionamentos, é dar as ideias para poder ajudar também o nosso município. E as duas ideias estão lá. Lá no capítulo 10, foi criado um capítulo específico para tratar desses dois assuntos que eu trouxe em emenda. O primeiro no artigo 24, que coloca lá que essa CGM vai ter que, anualmente, publicar um relatório detalhado de todas as irregularidades que foram analisadas, os encaminhamentos que foram dados, as ações que foram desenvolvidas por esse órgão, constituído por concursados, por funcionários e servidores efetivos, e que vão estar lá agora como auditores do Tesouro, que vai ser a nova nomenclatura, adequando ao Regramento Nacional. E o segundo ponto, que eu acho extremamente importante, presidente, é o artigo 25, que foi acatado também, colocado ali no substitutivo como artigo 25, que é uma prevenção e uma proteção a quem faz denúncias. A gente tem que tomar muito cuidado para criar mecanismos que deem anonimato e deem a proteção necessária
às pessoas, aos servidores que possam vir até a CGM e fazer denúncias. Eles não podem estar abertos a qualquer momento sofrerem alguma represália por conta disso. Então, a lei, agora, sendo aprovada nesses 2 turnos, ela vai ter mecanismos para garantir a segurança e o anonimato desses servidores que vão trazer denúncia, preservando esses servidores. E caso não seja preservado, os responsáveis pela CGM serão punidos, no rigor da lei, por não terem preservado esse anonimato. Então, 2 pontos que a gente traz para poder aprimorar a criação da Controladoria Geral do município, e eu torço muito para que seja um órgão que vai fazer a diferença na nossa cidade, prevenindo possíveis problemas que a gente possa ter nas contas do município e na gestão do município. O substitutivo continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Machado. Presidente, o vereador Nicola trouxe muito bem. Esse tema de governança pública e controladoria é uma coisa que me alimenta e é motivo de estudo, inclusive. E eu subo aqui, vereador Nicola, para louvar as suas iniciativas e o trabalho do líder do governo no tocante a essa matéria. Porque a Controladoria Geral do município vem exatamente para isso, para trazer eficiência ao governo e, efetivamente, governança pública no tocante a aplicar bem os recursos públicos, ajudar o governo a fazer o seu papel. E o que esse vereador roga, tendo em vista que foi relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, indicado pelo presidente, o nosso nobre vereador Neto, só um pedido que esse vereador faz, é que a CGM seja verdadeiramente independente, porque senão não faz sentido. Alguém que estuda a governança como eu a fundo, sabe que a CGM precisa ser efetivamente independente. E essa voz aqui virá a essa tribuna quando julgar que a CGM não estiver sendo independente, porque daí não faz sentido. Estudar e fazer de conta, disputar uma eleição, sentar numa cadeira e fazer de conta. Então, volto a frisar mais uma vez essa frase, que a CGM seja verdadeiramente independente, porque senão não fará sentido. E eu tenho certeza que vozes se levantarão contra qualquer coisa nesse sentido. Obrigado, presidente. O substitutivo continua em discussão. Com a palavra, vereador Daniel Bolfante. Formentinho Bonifácio. A gagueira às vezes me é ingrata, né? Uma vez nasce gago, sempre gago, a gente vai evoluindo. Esse projeto, ele demonstra, senhor presidente, o comprometimento do nosso governo e o projeto político que foi eleito nas eleições, com a bandeira de transparência. A questão... E nada melhor, senhor presidente, na gestão pública do que a transparência e o controle interno. E a CGM, ela vem para isso. O projeto, ele traz as garantias aos servidores. Os servidores são servidores de carreira, e na lei orgânica do município e pela Constituição, eles já gozam de vários, não digo privilégio, mas as prerrogativas, né? Justamente para ter a independência funcional necessária. Mas eu subo nessa tribuna só para elogiar realmente o nosso prefeito e o nosso governo por tratar essa matéria. E essa matéria é fruto de uma ADIM que teve no Tribunal de Justiça. Então, é isso, senhor presidente, elogiar o governo pela transparência. O substitutivo continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o substitutivo do projeto está em primeira votação. Votação liberada.
Votação encerrada. Lembrando, vereadores, aprovando o substitutivo, o projeto, ele automaticamente está aprovado. Então, o substitutivo do projeto está aprovado por unanimidade. Teremos a segunda votação no dia de amanhã. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 18 de 2 de 2025, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos.